Boa tarde a todos os alunos aí da Sociologia, do segundo ano. Um salve para todos os confinados, né? Nesse período de pandemia, infelizmente. Vamos hoje à nossa videoaula desta semana. Eu preparei para vocês uma resolução de questão, né, que havia passado para vocês, referente ao conteúdo já trabalhado ainda presencialmente em sala de aula, conteúdo do capítulo 6, Poder Político e Estado. Então, sei que essa atividade eu já passei, vocês já fizeram, vamos corrigi-la agora para nós tirarmos as dúvidas e eu vou aproveitar e construir com vocês uma linha de raciocínio e estratégia de como resolver esse tipo de questão do Enem, né? Como que a gente pode estar eliminando as questões, o item incorreto e assim obter nossa questão correta para se dar bem. Essa atividade já passei para vocês, vamos à leitura dela. Temos aí dois textos motivadores, tá? Primeiro, a resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça passou a disciplinar o exercício do nepotismo cruzado, isto é, a troca de parentes entre agentes para que tais parentes sejam contratados diretamente sem concurso. Exemplificando, o desembargador A nomeou como assessor o filho do desembargador B, que em contrapartida nomeou o filho deste como seu assessor. Costa, WS, essa é a referência, né, do nepotismo cruzado, características e pressupostos. Ele foi escrito em 2006. É importante que nós leamos as referências, né? Às vezes nos ajuda a responder essas atividades, certo? Texto 2. No Brasil, pode-se dizer que só excepcionalmente tivemos um sistema administrativo e um corpo de funcionários puramente dedicados a interesses objetivos fundados nesses interesses. Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, é um livro, né, importante e que foi publicado em 1993, pelo menos essa edição, né? Então, até aí os dois textos motivadores que nos falam de quê? Vamos tentar interpretar simplesmente esses textos que falam de quais os tipos, né, de pessoas estão compondo, trabalham no Estado brasileiro. Né? Quais são os funcionários? Eles são nomeados via concurso público. O sistema administrativo que trabalha nos hospitais, que trabalha nas assessorias dos governadores, dos deputados. Quem são essas pessoas, né? Sérgio Buarque de Holanda, no livro, teve uma posição e o Costa, no primeiro texto do Conselho Nacional de Justiça, teve outra posição muito parecida, né? Então, nós estamos falando aqui de que essas questões, esses três textos de formação do Estado brasileiro, né, o conteúdo que nós vimos, é importante que a gente faça que essa costura, essa tessitura, esses textos nos motivam a quê? A refletir o comando da questão que vai vir a seguinte. Então, vamos ao comando da questão, a pergunta principal, lá embaixo. A administração pública no Brasil possui raízes históricas marcadas pelo quê? O que é a administração pública, gente? O que é o governo? O governo é quem administra publicamente as verbas do Estado brasileiro, né? Nós aprendemos um pouco disso em sala de aula. Então, a administração pública ela é diferente da administração privada. Uma empresa ela é administrada, né, pelos seus donos, privativamente, né, pelos particulares, pelos donos. E quem é que administra o Estado brasileiro? É a administração pública. São pessoas que só poderiam ser contratadas se fosse por concurso ou então que se elas forem eleitas, né? Então, vamos lá. A administração pública no Brasil possui raízes históricas marcadas pela item A, pela valorização do mérito individual. O que é que você acha? Vamos aí usar aquele método de eliminação, né? Eu não sei desse conteúdo todo que o Johnny está falando, né? Falar de administração pública é o conteúdo de concursos, né? E eu vou saber? Realmente você não tem a obrigação de saber, mas vamos pegar um pouco de maturidade, de leitura e interpretação de texto acerca do seu convívio da realidade para compreender essa questão e também com um pouco de conteúdo explicado em sala de aula. Será se esse item A está correto? Valorização do mérito individual. Será se as pessoas que trabalham no hospital da sua cidade, na escola da sua cidade, na secretaria, no CRAS, são pessoas que por méritos estão lá?
Ou será que eles são por indicação política? Então esse item A você já vê com bastante desconfiança, que não confere com a sua realidade da sua localidade, não é verdade? Então o item A ele é falso. Não existe valorização do mérito individual, sobretudo na administração pública, não é isso? Item B, de bola. Punição dos desvios de conduta. Existe punição dos desvios de conduta na administração pública no Brasil? Sim, é óbvio que existe. É óbvio que existem leis que punem, né? Que tentam evitar os desvios de verba, a quebra, o mau uso do patrimônio público, não é verdade? Mas ela é efetivamente feita diariamente? Essas pessoas, será que os filhos dos embargadores, essas punições chegam a eles se eles tiverem algum desvio de conduta, esses filhos dos embargadores falados no texto em cima? Eu acredito que não. Eu acredito que até um concursado, um funcionário do IBAMA, né, concursado, que deixa de realizar alguma conduta, né, obrigatória de multa, né, ambiental, dificilmente ele será punido. Então esse item B você também olha com bastante desconfiança acerca da administração pública no Brasil. Vamos o item C, vamos pular para ver se a gente encontra um mais correto, porque até agora você só acumulou dúvidas e muito provavelmente esses itens estão incorretos, na verdade. Item C, distinção entre o público e o privado, né? Esse item você pode ter muita dúvida, assim como eu também compreendo que ele está um pouco correto. De fato, na administração pública no Brasil, assim como nós, povo brasileiro, né, a cultura brasileira não nos permite diferenciar o que é público e o que é privado, o que é do indivíduo, o que é do coletivo, o que é de uma pessoa e o que é de todo mundo. Nós fazemos essa confusão quase sempre é cultural, e a gente traz isso para a formação do nosso Estado brasileiro, do nosso convívio cotidiano social, né? Mas é mais uma reflexão sociológica. Esse item aí ele é muito polêmico, né? O item C, algumas pessoas poderiam marcar e eu até concordaria. Mas vamos ver se a gente encontra um item mais correto do que ele, porque nesse tipo de questão do Enem você tem que levar em consideração isso. Na verdade, se tem algum item mais correto do que esse. Esse C ele está no rumo. Mas vamos ver outro, item D. Prevalência das vontades particulares. Opa, olha como esse item D ele supre e vai além do que o item C está dizendo. Então, as pessoas não fazem distinção entre público e privado. Alguns alunos, não são todos, chegam na sala de aula e dizem: essa cadeira é minha, essa mesa é minha, eu posso fazer dela o que eu quiser, né? Posso riscar, mas ele não está fazendo distinção. Essa lei não é privada, não é dele, é público, é de todo mundo. Não é de ninguém, mas é de todo mundo, e todo mundo tem que cuidar. Ele está certo em dizer que é dele, porque ele pagou impostos, e esses impostos voltaram em forma de serviço, e o Estado comprou aquela cadeira para todo mundo, mas não exclusivamente para ele. E o que é que está, neste momento, nesse contexto, prevalecendo? A vontade particular daquele aluno que está quebrando a cadeira ou está arriscando ela. Não é verdade? Então, eu acho que esse item dele é mais correto. Prevalência das vontades particulares, tanto nesse meu exemplo da cadeira, da sala de aula, como no exemplo do texto 1, onde o desembargador ele nomeia o filho do desembargador do outro e vice-versa, só para quê? Para que as vontades dos particulares, né, dos filhos dos desembargadores, eles fiquem empregados, não se está nem aí para a forma mais correta que a administração pública do Brasil está estruturada. Se é o mérito individual, se estão dentro da lei. Não, eles não querem isso, né? Mas geralmente o corpo de funcionários do Brasil está em cima da vontade de particulares, dos chefes, né? Daqueles que são detentores do poder. Então, já que você sabe, aí ficou na dúvida um pouco entre a C e a D, já sabe que a D é a correta, vamos saber o porquê que a E está incorreta? Item E, obediência
a um ordenamento impessoal. Não tem nada de obediência, né? Existe uma lei da administração pública e ela não é respeitada. Porque nem administração pública você só pode trabalhar e contratar via concurso público. Ou então através dos cargos de pessoas que são eleitas, né? Então esse ordenamento aí ele não é respeitado, esse item é incorreto. Aqui está o item B, é o item correto dessa segunda questão. Eu vou voltar aqui um pouco para vocês, só para vocês lembrarem, né, o que é um pouco aí sobre esse conteúdo, referente a esse slide de Estado e poder. Veja bem, como que o Estado, né, ele é estruturado, né? Estado, população, território, soberania e governo. Então, este governo aqui do Estado brasileiro, qualquer outro Estado de qualquer nação, ele é administrado pela administração pública, né? Então, aqui só para ajudar um pouquinho de vocês, que é nisso aqui que eu estou entrando nessa questão. Assim como as formas de exercício de poder. Poder legítimo e poder ilegítimo. O poder legítimo que nós vimos de convencimento e consentimento, que é a forma mais legal, correta, e o poder ilegítimo pela força. Então, devido a um poder que os desembargadores eles concentram na sua mão, né, de destaque devido ao seu cargo, então pela força eles conseguem que seus filhos, segundo aquele texto, sejam contratados na administração pública, o que é uma maneira ilegal. A gente está falando aí, né, de uma maneira do nepotismo, né? O nepotismo cruzado, como o texto fala lá em cima, que é uma maneira ilegal de contratação para a administração pública. Então, até mais. Espero que eu tenha tirado a dúvida dessa questão com vocês. Até a próxima.